Ingrid Schneider, hoje aos 70 anos, resolveu se abrir para contar sua história depois de muitos anos desses acontecimentos. Ela resolve falar para ver se ajuda outras pessoas. Ela passou por coisas que você nem imagina e vai expor tudo isso hoje neste vídeo. Sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar, peço que se inscreva no canal e deixe o like para ajudar o nosso trabalho, e também deixe seu comentário. De que cidade está falando? Você está em outro país? Me diz aqui no comentário. Gostaria muito de saber onde nosso vídeo está chegando, e deixe seu comentário também sobre a história. O que achou? O cheiro de pão caseiro tomava conta da pequena cozinha do apartamento no bairro operário de Duisburg, no oeste da Alemanha. Era 1974 e Ingrid Schneider, então com 20 anos, amassava a massa com as mãos calejadas enquanto sua mãe, Helga, observava com um sorriso cansado. Ingrid, minha filha, você tem mãos de ouro para a cozinha, disse Helga, ajeitando o avental. Seu pai trabalha tanto na fábrica de aço, mas o dinheiro nunca é suficiente. A família Schneider vivia em um modesto apartamento de 2 quartos. O pai, Klaus, trabalhava turnos duplos na siderúrgica Thyssen. Chegando em casa com as roupas sujas de fuligem e o corpo dolorido, os 3 irmãos mais novos de Ingrid, Hans, de 18 anos, Greta, de 16, e o pequeno Otto, de 12 menos, dividiam o quarto menor, enquanto Ingrid dormia em um sofá-cama na sala. Mãe, tenho uma ideia, disse Ingrid, parando de amassar a massa e olhando diretamente nos olhos cansados de Helga. E se eu começasse a vender nossos pães e bolos pela vizinhança? As receitas da vovó Berta são únicas. Helga suspirou, limpando as mãos no avental. Ingrid, querida, isso é um sonho bonito. Mas não é só um sonho, mãe, interrompeu Ingrid, com os olhos brilhando de determinação. Ontem, a Frau Weber do 3º andar me parou no corredor só para perguntar de onde vinha aquele cheiro maravilhoso de strudel. Ela disse que pagaria qualquer coisa para ter um igual. Klaus chegou naquele momento, tirou as botas sujas na entrada e se dirigiu para a cozinha. Suas mãos estavam negras de graxa, e ele parecia mais velho que seus 45 anos. Do que vocês estão falando? Perguntou, lavando as mãos na pequena pia. Papai, quero começar a vender nossas receitas tradicionais. Posso começar pequeno, apenas na nossa rua, explicou Ingrid. Com a voz firme, mas respeitosa, Klaus se sentou à mesa de fórmica, desgastada, e olhou para a filha. Ingrid, você é inteligente e determinada, isso eu sei. Mas vender comida é um negócio difícil. E nós não temos dinheiro para investir. Não preciso de muito dinheiro, papai. Posso usar nossos ingredientes, fazer pequenas quantidades primeiro, se dar certo. E se não dá certo? Klaus franziu as sobrancelhas. Não podemos desperdiçar comida. Cada marco que gastamos já é calculado. Hans, que havia chegado do seu trabalho meio período no supermercado, entrou na conversa. Ingrid tem razão, papai. Ontem mesmo, Harmuller me perguntou se nossa família fazia bolos por encomenda. Disse que a esposa dele tentou fazer um Apfelkuchen igual ao da nossa casa, e não conseguiu. Greta, que estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha, levantou os olhos. Ducado, irmã, eu te ajudo. Posso ir junto, vender, nas casas. Conheço todas as famílias da nossa rua. O pequeno Otto correu para perto de Ingrid e abraçou sua perna. Ingrid faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Todo mundo vai querer comprar. Klaus olhou para a família reunida na cozinha apertada. O apartamento tinha paredes descascadas, móveis velhos, mas estava cheio de amor e determinação. Ele suspirou profundamente. Tudo bem, Ingrid, vamos tentar, mas com cuidado. Começamos pequeno e vemos no que dá. Helga segurou a mão da filha. Suas receitas da bisavó Berta são realmente especiais. Ela sempre dizia que o segredo estava no carinho que colocamos na comida. Naquela noite, Ingrid mal conseguiu dormir no sofá-cama. Pela janela pequena da sala, via as luzes da fábrica ao longe e sonhava com um futuro diferente para sua família. Não sabia ainda que estava dando o primeiro passo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Era uma manhã fria de março de 1974. Ingrid acordou às 5 horas da madrugada. Tomou cuidado para não acordar os pais que dormiam no quarto ao lado, e foi para a cozinha. Havia planejado fazer 6 Apfelkuchens,
e uma dúzia de pretzels doces, receitas, que aprendera com sua bisavó Berta, que havia imigrado da Áustria nos anos 1920. Com as mãos tremendo, um pouco de nervosismo, ela misturou os ingredientes, o cheiro de canela e maçã começou a tomar conta do apartamento. Greta acordou com o aroma e apareceu na cozinha, ainda de pijama. Já começou, irmã? Perguntou Greta, esfregando os olhos. Não consegui dormir. Hoje é o dia, respondeu Ingrid, abrindo o forno para verificar os bolos. Às 9 horas da manhã, Ingrid e Greta saíram do prédio com uma cesta de vime, emprestada da vizinha, e os produtos embrulhados em papel de padaria que Ingrid havia guardado de suas compras. Começaram pelo apartamento do Herr e Frau Weber, no terceiro andar. Guten Morgen, Frau Weber, cumprimentou Ingrid, nervosa. Lembra que a senhora perguntou sobre o cheiro do nosso strudel? Bem, nós começamos a fazer bolos para vender. Frau Weber, uma senhora de uns 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque, abriu um sorriso largo. Ah, que maravilha! Deixe-me ver. Ingrid mostrou o Apfelkuchen, ainda morno. Frau Weber inalou o aroma e fechou os olhos de prazer. Quanto custa? Perguntei. 3 marcos, disse Ingrid, com a voz um pouco trêmula. Eu levo 2, disse Frau Weber, já procurando o dinheiro na carteira. As duas irmãs se entreolharam, mal contendo a alegria. A primeira venda! Desceram para o segundo andar, onde morava o Herr Schmidt, um homem de meia-idade que trabalhava no banco local. Quando abriu a porta, seu rosto se fechou ao ver as duas jovens. Was wollen Sie? Perguntou, rispidamente. Guten Morgen, Herr Schmidt. Estamos vendendo bolos caseiros feitos com receitas tradicionais, explicou Ingrid, tentando manter a voz firme. Noel. Tenho interesse em comprar comida de pessoas que não conheço, e vocês são muito jovens para estar fazendo isso. Não deveriam estar estudando ou procurando um trabalho sério, disse ele com tom de desprezo. Ingrid sentiu o rosto esquentar. Senhor, fazemos bolos deliciosos e frescos. Escutem. Bem, interrompeu Herr Schmidt. Isso não é trabalho para moças direitas. Voltem para casa e deixem seus pais resolverem como sustentar a família. Ele fechou a porta na cara das duas. Greta segurou o braço de Ingrid, que estava com os olhos marejados. Não liga para ele, irmã. Vamos continuar. Passaram por mais 5 apartamentos. Em 3, foram recebidas com educação, mas as pessoas disseram que não tinham interesse. Em uma senhora comprou um pretzel doce para experimentar. No último, o Herr Müller, que Hans havia mencionado, comprou 2 Apfelkuchens e ainda encomendou mais para o fim de semana. Suas receitas são mesmo especiais, disse ele. Minha falecida mãe fazia bolos parecidos quando eu era criança. Ao final da manhã, tinham vendido metade dos produtos e arrecadado 15 marcos, menos mais dinheiro do que Ingrid havia visto junto na vida. Voltaram para casa animadas, mas Ingrid não conseguia esquecer as palavras de Herr Schmidt. Na cozinha, contaram para Helga sobre amanhã. Mãe, será que estou fazendo a coisa certa? Perguntou Ingrid. O Herr Schmidt disse que isso não é trabalho para moças direitas. Helga parou de descascar batatas e olhou diretamente para a filha. Ingrid, minha querida, trabalho honesto, sempre é digno. Seu bisavô Johann começou vendendo pães na rua em Viena e conseguiu sustentar a família toda. Não deixe ninguém diminuir seus sonhos. Klaus chegou do trabalho mais cedo naquele dia e encontrou as filhas, contando as moedas, na mesa da cozinha. Como foi? Perguntou, tirando o casaco. Vendemos metade, papai. E o Herr Miller já encomendou mais para o fim de semana, contou Greta, empolgada. Klaus se sentou e pegou uma das moedas. 15 marcos. Isso é quase um dia do meu salário. Ingrid olhou para o pai. Papai, sei que ainda é pouco, mas sinto que posso crescer isso. As pessoas gostaram de verdade. E o que você vai fazer com os bolos que sobraram? Amanhã vou tentar vender na rua principal, perto da estação de trem. Talvez tenha mais movimento. Klaus assentiu lentamente. Você tem coragem, Ingrid. Isso eu admiro. Mas tome cuidado. O mundo lá fora nem sempre é gentil com jovens empreendedoras. Naquela noite,
Ingrid escreveu em um caderno velho todas as receitas que conhecia e fez anotações sobre o que havia dado certo e o que precisava melhorar. Não sabia ainda, mas estava fazendo seus primeiros planos de negócio. 6 meses depois, outubro de 1974, Ingrid havia estabelecido uma pequena rotina. Acordava às 5 horas, preparava os produtos, e às 8 horas estava na K, Nigstra, e a rua principal de Duisburg, com uma pequena mesa dobrável que o pai havia comprado usada por 20 marcos. O negócio crescia devagar, mas crescia. Ingrid tinha agora uma clientela fiel de cerca de 30 pessoas que compravam regularmente. Tinha também aperfeiçoado uma receita própria. Um bolo de nozes com cobertura de chocolate e um toque de rum que ninguém conseguia descobrir o segredo. Guten Morgen, Ingrid, cumprimentou Frau Klein, uma de suas clientes fiéis. Trouxe meu bolo de nozes especial hoje? Claro, Frau Klein. Fiz especialmente pensando na senhora, respondeu Ingrid com um sorriso genuíno. Era verdade. Ingrid havia desenvolvido uma relação pessoal com cada cliente, lembrando-se de suas preferências e até de datas especiais. Naquele dia, porém, as coisas tomariam um rumo diferente. Por volta das 10 horas, um homem de terno escuro se aproximou da mesa. Você tem licença para vender alimentos na rua? Perguntou, mostrando uma credencial. Ingrid sentiu o coração acelerar. Desculpe, eu não sabia que precisava. Precisa sim. E também precisa de certificado sanitário Registro Commercial e pagar impostos. Você está operando ilegalmente. Senhor, posso resolver isso? Onde devo ir? Prefeitura, departamento de licenças, mas até lá, não pode mais vender aqui. Se eu te pegar novamente sem licença, vai ter multa. Ingrid recolheu suas coisas com as mãos, tremendo. Alguns clientes que presenciaram a cena se aproximaram. Que absurdo, diz Herr Zimmermann, um aposentado que comprava dela todas as quartas. A menina está apenas tentando ganhar a vida honestamente. É isso aí, concordou Frau Hoffmann. Ingrid, não desista, vamos ajudá-la a resolver essa burocracia. Em casa, Ingrid contou o ocorrido para a família. Klaus suspirou pesadamente. Eu imaginava que isso poderia acontecer, disse ele. Nada é simples neste país quando se trata de negócios. Quanto custa para conseguir todas essas licenças? Perguntou Ingrid. Não sei ao certo, mas deve ser algumas centenas de marcos. Dinheiro que não temos. Helga se aproximou da filha. Ingrid, talvez seja um sinal para você parar e procurar um emprego normal. O Herr Becker do mercado disse que está precisando de uma balconista. Não, mãe, Ingrid respondeu com determinação. Não vou desistir agora. Vou à prefeitura amanhã e descobri exatamente o que preciso fazer. Na manhã seguinte, Ingrid se vestiu com sua melhor roupa, menos uma saia azul marinho e uma blusa branca, que havia comprado usada menos. E foi à prefeitura. O prédio imponente de pedra a intimidou, mas ela respirou fundo e entrou. Depois de ser redirecionada por 5 departamentos diferentes, finalmente chegou ao lugar certo. O funcionário Herr Bresser, um homem de uns 50 anos com óculos grossos, a recebeu com pouco interesse. Quer abrir um negócio de alimentos? Perguntou, sem levantar os olhos dos papéis. Vai precisar de licença comercial, 150 marcos, certificado sanitário, 80 marcos, seguro responsabilidade civil, 200 marcos anuais, e curso de manipulação de alimentos, 120 marcos. Total inicial, 550 marcos. Ingrid sentiu as pernas fraquejarem. 550 marcos. Era mais do que sua família ganhava em 2 meses. E se eu quiser só vender em casa, para vizinhos? Perguntou, tentando encontrar uma alternativa. Mesmo assim precisa de licença e certificado sanitário. São as regras. Ingrid saiu da prefeitura desanimada. Sentou-se em um banco na praça em frente e chorou. Aos 20 anos. Sentia que seus sonhos estavam desmoronando. Intishugun, está tudo bem? Uma voz feminina a interrompeu. Ingrid levantou os olhos e viu uma mulher de uns 35 anos, bem vestida, com um sorriso gentil. Desculpe, eu sou Margaret Hartmann. Trabalho no Banco Sparkês, ali na esquina. Vi você saindo da prefeitura muito triste. Desculpe incomodar. É que eu estava tentando conseguir licenças para meu pequeno negócio de bolos caseiros.
mas custa muito mais do que eu imaginava. Margarete se sentou ao lado dela no banco. Bolos caseiros? Que interessante. Conte-me mais. Ingrid contou sua história, desde o começo. Margarete escutou com atenção. Sabe, Ingrid, o banco oferece microcréditos para pequenos empreendedores. Talvez possamos ajudá-la, mas eu sou muito jovem, não tenho garantias. Às vezes a determinação vale mais que garantias. Porco, não marca uma conversa com nosso gerente? E olha, Margarete procurou algo na bolsa. Aqui está meu cartão. Me ligue amanhã. Naquela noite, Ingrid mal conseguiu dormir. Pela primeira vez em dias, sentia uma centelha de esperança. Não sabia ainda que Margarete se tornaria uma mentora fundamental em sua jornada. Dezembro de 1974. Ingrid estava sentada na pequena sala do Banco Sparkesse, nervosa, com uma pasta contendo todos os papéis que conseguiu organizar, anotações de vendas, lista do clientes, receitas e um plano básico do que queria fazer. Margarete a havia apresentado ao Herr Wagner, gerente do banco, um homem sério, mas de aparência bondosa. Então, Fräulein Schneider, você quer um empréstimo de 600 marcos? Perguntou ele, folheando os papéis. Sim, senhor. 550 para as licenças e 50 para melhorar meu equipamento. E como pretende pagar? Ingrid respirou fundo. Tenho uma clientela fiel que me rende cerca de 80 marcos por mês. Com as licenças, posso expandir para mais locais e aumentar a produção. Calculo que em 6 meses estarei ganhando pelo menos 150 marcos mensais. Herr Wagner a olhou por um momento longo. Você é muito jovem e o negócio de alimentos é arriscado. Senhor, sei que sou jovem, mas tenho determinação e receitas que ninguém mais tem. Minha bisavó me ensinou segredos que foram passados de geração em geração. Margarete, que estava presente na reunião, interveio. Herr Wagner, provei. Os bolos da Ingrid são realmente excepcionais, e ela já tem uma base de clientes estabelecida. O gerente ficou em silêncio por alguns minutos, analisando os números que Ingrid havia apresentado. Mittelbaum, vou aprovar um empréstimo de 500 marcos, com prazo de 18 meses para pagamento. Taxa de juros de 8% ao ano. Mas tem uma condição. Você precisa me trazer relatórios mensais de vendas. Ingrid mal conseguia acreditar. Aceito. Aceito todas as... 2 semanas depois, Ingrid tinha todas as licenças em mãos. Voltou para Nigstra e com sua mesa, agora com um certificado de funcionamento, plastificado, anexado. Ingrid, que bom que voltou! Exclamou Herr Zimmermann. Estava com saudades do seu bolo de nozes, e eu trouxe uma novidade, disse Ingrid, animada. Criei uma nova receita, torta de maçã com creme de baunilha. Quer experimentar? A receita nova foi um sucesso instantâneo. Em uma semana, Ingrid já tinha encomendas para fins de semana inteiros, mas o verdadeiro ponto de virada veio em janeiro de 1975. Era um sábado frio e Ingrid estava em seu ponto habitual quando se aproximou uma mulher elegante, de uns 40 anos. Você é a famosa Ingrid dos bolos? Perguntou a mulher. Bem, não sei se sou famosa, riu Ingrid. Mas faço bolos sim. Sou Claudia Becker. Organizo eventos para empresas aqui em Duisburg. Ouvi falar muito bem dos seus produtos. Volca, Foria, uma encomenda grande. Preciso de 50 porções de sobremesa para um evento corporativo na próxima sexta. 50 porções. Ingrid nunca havia recebido uma encomenda tão grande. Claro, que tipo de sobremesa a senhora gostaria? Deixo por sua conta. Me diz que você tem um toque especial. Ingrid passou a semana toda planejando. Decidiu fazer suas 3 especialidades. O bolo de nozes com cobertura de chocolate, a torta de maçã com creme de baunilha e a Apfelkuchen tradicional. Trabalhou dia e noite. Com a ajuda de Greta e Helga, o apartamento pequeno virou uma verdadeira padaria. Klaus teve que comer sanduíches durante a semana, porque não havia espaço na cozinha para cozinhar refeições normais. Ingrid, você tem certeza de que vai dar conta? Perguntou Helga, vendo a filha exausta na quinta-feira à noite. Dar sim, mãe, é a minha grande chance. Na sexta-feira,
Ingrid entregou pessoalmente as 50 sobremesas no hotel onde acontecia o evento. Claudia ficou impressionada com a apresentação. Estão lindas, Ingrid, e cheiram maravilhosamente bem. Na segunda-feira seguinte, o telefone que a família havia instalado há pouco tempo não parava de tocar. Claudia havia distribuído o número de Ingrid para outras organizadoras de eventos. Ingrid, você mudou minha vida, disse Claudia, quando ligou. Nunca vi executivos alemães tão animados com sobremesas. Já tenho 3 clientes querendo contratar você. Naquele mês, Ingrid faturou 400 marcos, 4 vezes mais que sua média anterior. Ela pagou a primeira prestação do empréstimo, comprou equipamentos melhores e, pela primeira vez, conseguiu ajudar nas despesas da casa. Papai, agora eu posso contribuir com o aluguel, disse ela, orgulhosa, estendendo 100 marcos para Klaus. O pai olhou para o dinheiro e depois para a filha, com os olhos cheios de orgulho. Ingrid, você conseguiu. Realmente conseguiu. Mas Ingrid sabia que aquilo era apenas o começo. Tinha planos maiores, muito maiores. Primavera de 1976, Ingrid, agora, com 22 anos, havia estabelecido uma pequena operação caseira que funcionava como uma máquina bem azeitada. Greta, que havia terminado o colegial, trabalhava com ela em tempo integral. Helga ajudava com a produção matinal, e até mesmo Otto, agora com 14 anos, ajudava com entregas aos fins de semana. O negócio crescia constantemente. Ingrid havia quitado o empréstimo bancário em apenas 12 meses, e agora já pensava em alugar um espaço próprio para a produção. Foi durante uma entrega em uma empresa de contabilidade que ela conheceu Thomas Muller. Desculpe, você é a Ingrid da famosa torta de maçã? Perguntou ele. Um jovem contador de 25 anos, alto, com cabelos castanhos e sorriso gentil. Famosa é exagero, riu Ingrid. Mas sim, eu faço tortas de maçã. Meu chefe não para de falar dos seus doces. Aliás, eu sou Thomas Muller, Ingrid Schneider. Prazer em conhecê-lo. Thomas ajudou-a a carregar as caixas até a sala. Terry, durante a conversa, descobriram que moravam no mesmo bairro. Posso te ajudar com as entregas algum dia? Perguntou ele. Um pouco nervoso. Não precisa. Mas, obrigada. Na verdade, gostaria de ter uma desculpa para vê-la novamente, disse Thomas, corajosamente. Ingrid sorriu. Fazia tempo que alguém não demonstrava interesse romântico por ela. Desde que começara o negócio, não tinha tempo para relacionamentos. Tudo bem, se quiser me ajudar sábado que vem. Aceito. No sábado seguinte, Thomas apareceu pontualmente, às 8 horas da manhã, no apartamento do Schneider. Klaus o recebeu com certa desconfiança inicial, mas Helga gostou imediatamente do rapaz educado e prestativo. Então você trabalha com números? Perguntou Klaus durante o café da manhã. Sim, senhor. Sou contador na Hartwig Associates, e preciso dizer que estou impressionado com o negócio que Ingrid construiu. Ela tem um talento natural para administração. Minha filha sempre foi determinada, disse Helga, orgulhosa. Durante as entregas, Thomas e Ingrid conversaram sobre tudo. Ele contou que havia perdido os pais em um acidente de carro 2 anos antes, e agora morava sozinho. Ela falou sobre seus sonhos de expandir o negócio. Ingrid, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Thomas quando pararam para um café. Volta. Nunca pensou em ter uma loja de verdade? Com seu talento, poderia ter uma confeitaria linda. Penso nisso todos os dias. Mas é assustador dar um passo tão grande. E se eu te ajudasse? Entendo de finanças, poderia cuidar da parte administrativa. Ingrid o olhou com atenção. Thomas, você mal me conhece. Por que faria isso? Porque acredito em você. E por que? Ele hesitou. Porque estou me apaixonando. Os meses seguintes foram um período de descobertas. Thomas realmente se tornou uma peça fundamental no negócio, organizando as finanças, criando sistemas de controle e ajudando Ingrid a planejar. E, mais importante ainda, eles se apaixonaram profundamente. Em dezembro de 1976, Thomas pediu Ingrid em casamento, durante uma entrega especial. Ele havia organizado uma surpresa em que todos os clientes fiéis dela estavam reunidos na praça principal, com uma mesa grande cheia dos doces favoritos de cada um. Ingrid Schneider,
disse ele ajoelhando-se no meio da praça. Você quer se casar comigo e construirmos juntos, não apenas uma família, mas também o império da confeitaria mais doce. Tá, sim, gritou Ingrid, sob os aplausos emocionados de seus clientes, que haviam se tornado amigos. Casaram-se em junho de 1977, em uma cerimônia pequena, mas repleta de amor. A festa foi no apartamento do Schneider, com todos os doces feitos pela própria noiva. 3 meses depois, Ingrid descobriu que estava grávida. Thomas, como vamos fazer? Justamente agora que estávamos planejando alugar o primeiro espaço comercial, vamos dar um jeito. Minche, talvez seja até melhor começar devagar, com você grávida. Mas o destino tinha outros planos. M. November de 1977, o senhorio do apartamento anunciou que o prédio seria demolido para dar lugar a um complexo comercial. A família Schneider teria que se mudar até março. É um sinal, disse Ingrid para Thomas. Se temos que sair daqui mesmo, por que não alugamos um espaço que seja casa e loja ao mesmo tempo? Thomas riu. Sua barriga de 6 meses. Nosso casamento de 5 meses. E você quer abrir uma loja, por que não? Nunca tive tanto apoio na vida. Tenho você, minha família, uma clientela fiel. Se não for agora, quando? E, assim, grávida, de 7 meses. Ingrid assinou o contrato de aluguel de um pequeno espaço na Lugeristra e 50 metros quadrados na parte da frente para a loja, e um apartamento de 2 quartos na parte de trás. Confeitaria Schneider e Müller, disse ela, olhando para a placa que Thomas havia mandado fazer. Tem um som bonito, não tem? Em maio de 1978, 2 coisas aconteceram na mesma semana. Nasceu Emma, sua primeira filha, e abriu oficialmente sua primeira confeitaria. Ingrid estava realizando sonhos que nem sabia que tinha. 1982, a confeitaria Schneider e Müller havia se tornado um ponto de referência no bairro. Emma, agora com 4 anos, brincava entre as mesas, enquanto Ingrid atendia os clientes. E o pequeno Hans, batizado em homenagem ao tio, de 2 anos, dormia no carrinho atrás do balcão. A loja tinha uma decoração acolhedora, mesas de madeira clara, cortinas de linho branco, e uma vitrine sempre repleta de doces que faziam os transeuntes pararem na calçada. Mas o verdadeiro diferencial era a receita que Ingrid desenvolvera e que se tornara sua marca registrada, o Schwarzui. Ele dertrou um sonho da Floresta Negra, menos um bolo de chocolate com cerejas, chantilly, e um toque secreto de licor de cereja que ela mesma preparava. Ingrid precisa de 3 Schwarzui, Eldertron para sábado, pediu Herr Zimmermann, agora um cliente de 8 anos. Minha neta tá fazendo aniversário e só quer o seu bolo. Claro, Herr Zimmermann, já está anotado. Thomas trabalhava meio período na confeitaria e meio período como contador freelancer. A combinação permitia que a família tivesse estabilidade financeira enquanto o negócio crescia. Ingrid, você viu isso? Disse Thomas, mostrando um jornal local. Saiu uma matéria sobre os melhores estabelecimentos de Duisburg. Olha aqui. A confeitaria Schneider e Müller, localizada na Lugeristra, e oferece uma experiência única, com receitas tradicionais alemãs e o famoso Schwarzui Trom, que se tornou sensação na cidade. Ingrid pegou o jornal, emocionada. Não acredito, nós saímos no jornal. Mas nem tudo eram flores. O sucesso trouxe também novos desafios. Uma grande rede de padarias havia se instalado a 2 quadras da confeitaria, oferecendo produtos industrializados a preços muito mais baixos. Thomas, nossas vendas caíram 30% este mês, disse Ingrid, preocupada, olhando os números. As pessoas estão indo para B, querer Express porque é mais barato, mas nossa qualidade é incomparável. Protestou Thomas. Eu sei, mas nem todo mundo liga para a qualidade quando o orçamento está apertado. A economia não está boa. Era verdade. A Alemanha passava por uma recessão, e muitas famílias estavam cortando gastos. Doces artesanais eram considerados luxo. Uma manhã, Ingrid chegou à confeitaria e encontrou uma carta debaixo da porta. Era de um grande supermercado da região. Thomas, olha isso, disse ela, com a voz trêmula. A rede Kaufland quer comprar a receita do meu Schwarzui.
Elidertraum para produção industrial. Estão oferecendo 50.000 marcos. Thomas quase derrubou a xícara de café. 50.000 marcos? Ingrid, isso é uma fortuna. Poderíamos quitar a loja, ter reservas, mas seria vender minha alma, Thomas. Essa receita é da minha família, tem história, tem amor. Imagina ela sendo feita em uma fábrica, com conservantes, sem carinho. Mas pensa na nossa situação. Emma precisa de uma educação melhor. Hans também. E se a confeitaria não se sustentar? Foi uma das maiores discussões que o casal teve. Ingrid passou noite sem dormir, pensando. Conversou com os pais, que agora eram clientes assíduos da confeitaria. Minha filha, disse Klaus, você construiu isso com suas próprias mãos. Ninguém pode te dizer o que fazer. Mas lembra do que sua bisavó Berta sempre dizia. O segredo não está na receita, está no coração de quem faz. A resposta veio de uma fonte inesperada. Emma, aos 4 anos, estava brincando na confeitaria quando se aproximou de um cliente novo. O bolo da minha mamãe é especial porque ela faz com amor, disse a menina, com a inocência típica da idade. O homem, que se revelou ser um jornalista gastronômico de Düsseldorf, ficou encantado. E como você sabe disso, pequena? Porque ela sempre sussurra coisas bonitas para os bolos. Quando está fazendo, ela acha que ninguém vê. Mas eu vejo. O jornalista riu e pediu para provar o famoso Schwarzweiß Eldertraum. Após a primeira garfada, fechou os olhos. Senhora Müller, posso fazer uma entrevista? Este é realmente um bolo extraordinário. A entrevista saiu 3 semanas depois, na revista gastronômica mais importante da região oeste da Alemanha. O título era O Segredo da Confeitaria, que faz bolos com sussurros de amor. A matéria mudou tudo. Pessoas começaram a vir de cidades vizinhas apenas para provar o Schwarzweiß-Traum. Ingrid teve que contratar 2 funcionárias. Greta, que havia se tornado uma confeiteira excelente, e Frau Weber, a antiga vizinha que havia comprado seus primeiros bolos. Não vamos vender a receita, disse Ingrid para Thomas. Vamos fazer algo melhor. Vamos expandir. Em dezembro de 1982, Ingrid tomou a decisão mais ousada de sua vida. Abriu uma segunda confeitaria em Essen, uma cidade maior, a 20 quilômetros de Duisburg. Thomas, quero que você gerencie a nova loja. Eu fico com a original e treino as funcionárias para manter o padrão. Ingrid, são 2 aluguéis, mais funcionários, mais responsabilidades. É um risco, eu sei, mas se não arriscarmos agora, vamos ficar sempre na mesma. O Natal de 1982 foi o mais próspero da vida da família. As 2 confeitarias funcionavam a todo vapor. E Ingrid havia desenvolvido um sistema para manter a qualidade. Ela mesma preparava as maçãs das receitas especiais de madrugada e distribuía para as 2 lojas. Mamãe, você trabalha mais que o Papai Noel, disse Emma, vendo a mãe sair de casa às 4 horas da manhã. É verdade, Minchek, mas mamãe está construindo algo especial para vocês. E estava mesmo. Sem saber, Ingrid estava plantando as sementes do que se tornaria uma das maiores redes de confeitarias artesanais da Alemanha. 2024, Ingrid Schneider-Müller, agora com 70 anos, estava sentada na sala de reuniões da sede da Schwarzwälder-Traum GmbH, localizada em um moderno prédio comercial em Düsseldorf. Pelas janelas grandes, podia ver a cidade, onde tudo começou ao longe, à sua frente. Na parede, havia um mapa da Alemanha pontilhado de 247 pontos vermelhos. Cada um representava uma confeitaria da rede que levava seu nome. Ao lado, uma foto dela, aos 20 anos, vendendo bolos na Nigstraat. Contrastava com a mulher madura e bem-sucedida que se tornara. Vovó, os netos estão chegando para a gravação, disse Emma, agora com 46 anos. E diretora executiva da empresa. Você está pronta para contar nossa história? Ingrid, ajeitando o blazer azul marinho menos a mesma cor da saia que usara na primeira ida à prefeitura 50 anos antes. Tô pronta, minha querida. Thomas, aos 73 anos, entrou na sala, acompanhado de seus 5 netos, Julia 22, Max 20, Sophie 18, Lucas 16 e a pequena Ana 12. Todos tinham crescido, correndo entre as confeitarias da família. Opa, Thomas,
Trouxe o equipamento de gravação, anunciou Max, que estudava comunicação e seria responsável por documentar a história da avó. Hans, o filho caçula de Ingrid, agora diretor financeiro da empresa, estava organizando os papéis históricos, as primeiras anotações de receitas, fotos antigas, recortes de jornais. Mãe, por onde você quer começar? Perguntou ele. Ingrid olhou para todos os rostos queridos. Ailsu Ridor. 3 gerações que haviam se beneficiado de uma decisão tomada em uma cozinha pequena e humilde em 1974. Quero começar pelo que aprendi, disse ela, com a voz firme mas carinhosa. Crianças, vocês nasceram em um mundo onde nossa família tem dinheiro, tem empresa, tem nome respeitado, mas vocês precisam saber de onde viemos. Max ligou a câmera e Ingrid começou. Meu nome é Ingrid Schneider-Muller. Tenho 7 anos, e durante 50 anos, construí um império, que começou com 3 marcos e um sonho. Mas o mais importante não é o dinheiro que ganhamos, ou as lojas que temos, é o que aprendi pelo caminho. Ela se levantou e caminhou até a janela. Aprendi que quando você faz algo com amor genuíno, as pessoas sentem. Não é só marketing ou estratégia. É verdade, cada bolo que fiz na minha vida, fiz pensando em quem ia comer, imaginando o sorriso da pessoa. Julia, a neta mais velha, interrompeu. Vovó, mas deve ter tido momentos em que você quis desistir, não? Muitos, minha querida. Houve época em que achei que íamos perder tudo. Em 1987, quando abríamos a 10ª loja, tivemos problemas com fornecedores e quase fomos à falência. Em 1995, durante a unificação alemã, enfrentamos uma concorrência brutal de grandes corporações. E não vou nem falar da crise de 2008. Thomas se aproximou e segurou a mão da esposa. Mas ela nunca desistiu. Nem uma vez. Não desisti porque tinha algo maior que eu motivando. Vocês. A família que construímos e porque acreditava que estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Ingrid voltou-se para os netos. Em 1990, recebemos uma carta de uma senhora de Berlim. Ela contava que havia conhecido nossos doces durante uma visita a Düsseldorf e que eles a lembravam dos bolos que sua avó fazia antes da guerra. Disse que pela primeira vez em décadas, tinha chorado de alegria ao comer nosso Schwarzwei. Traum. A voz de Ingrid se embargou um pouco. Naquele momento entendi que não estávamos vendendo apenas doces. Estávamos vendendo memórias, afeto, tradição. Sophie, sempre prática, perguntou. Vovó, qual foi o momento que você soube que tinha realmente conseguido? Ingrid riu. Foram vários momentos, na verdade. Um foi em 1998, quando a revista Der Spiegel fez uma matéria sobre empreendedorismo feminino e me chamou de a Imperatriz dos Doces. Outro foi quando abríamos nossa 100ª loja, em 2010. Mas sabe qual foi o mais especial? Todos ficaram em silêncio esperando. Foi no ano passado, quando a pequena Ana me disse que queria aprender a fazer o Schwarzwei e der Traum, para continuar a tradição da família. Ana, de 12 anos, ficou vermelha. Vovó, você prometeu que não ia contar. Minha querida, isso é a coisa mais importante que pode acontecer para uma vovó. Hans mostrou alguns números para a câmera. Hoje, nossa empresa emprega 1.200 pessoas diretamente, tem faturamento anual de 45 milhões de euros e está presente em 78 cidades alemãs. Mas esses números não contam a história real. A história real, continuou Ingrid, é que transformamos receitas de família em fonte de alegria para milhões de pessoas. É que provamos que é possível crescer sem perder a essência. É que uma menina pobre de Duisburg pode sim realizar sonhos que nem sabia que tinha. Emma pegou uma pasta e mostrou cartas. Vovó, você quer ler algumas das mensagens que recebemos quando anunciamos que você ia contar sua história? Ingrid pegou uma carta aleatoriamente. Cara Frau Müller. Sou cliente da confeitaria de Hamburgo há 15 anos. Meus filhos cresceram comendo seus bolos de aniversário. Hoje são adultos e moram em outras cidades. Mas sempre que voltam para casa, a primeira parada é na Schwarzwei, der Traum. Obrigada por fazer parte da nossa família. Família Hoffmann. Lucas, o neto de 16 anos, perguntou.
Vovó, você tem algum arrependimento? Ingrid pensou por um momento. Arrependimento mesmo? Não. Mas tenho um desejo que vocês, meus netos, entendam que dinheiro é consequência, não objetivo. O objetivo é fazer diferença, é acordar todos os dias, sabendo que você está contribuindo para um mundo um pouco mais doce. Literalmente. Thomas Hill, sua voz sempre foi filosófica com os doces, e pretendo continuar sendo. Disse Ingrid. Por isso decidimos criar a Fundação Schwarzui Eldertraut, que vai ensinar confeitaria artesanal para jovens em situação de vulnerabilidade. Queremos dar a outros jovens as mesmas oportunidades que tivemos. Max, que estava filmando, perguntou: Vovó, qual conselho você daria para alguém que está começando hoje? Ingrid olhou diretamente para a câmera. Primeiro, nunca aceitem quando alguém disser que vocês são jovens demais, que é muito arriscado ou que não é trabalho para moças direitas. Segundo, qualidade sempre vence quantidade no longo prazo. Terceiro, tratem cada cliente como se fosse um membro da família. E por último, nunca percam de vista por que começaram. Ela fez uma pausa e sorriu. E uma coisa prática, sempre guardem suas receitas por escrito. Você nunca sabe quando elas vão mudar sua vida. Quando a gravação terminou, a família ficou reunida na sala. Ingrid olhou para cada rosto e sentiu uma gratidão imensa. Vocês sabem, disse ela, aos 70 anos, eu poderia estar aposentada, cuidando de jardim, fazendo tricô, mas escolhi estar aqui, com vocês, ainda construindo sonhos. Porque descobri que o melhor da vida não é o destino que alcançamos, mas as pessoas com quem compartilhamos a jornada. Thomas a abraçou. 50 anos de casamento, e você ainda me surpreende todos os dias. E você ainda me ajuda a carregar as compras, riu Ingrid. Igual a quando nos conhecemos. Emma se aproximou. Mãe, o documentário vai inspirar muita gente. Espero que sim, minha filha. Espero que alguém, em alguma cozinha pequena de algum lugar, assista a nossa história e pense: se ela conseguiu, eu também posso. Porque é verdade, todos podem. Quando todos foram embora, Ingrid ficou sozinha na sala de reuniões por alguns minutos, olhou novamente para o mapa na parede, para a foto da jovem de 20 anos, e sussurrou baixinho: Obrigada, vovó Berta. Suas receitas alimentaram muito mais que corpos, alimentaram sonhos. Naquela noite, Ingrid e Thomas voltaram para casa menos uma bela residência em um bairro nobre de Düsseldorf, mas que tinha uma cozinha que ela fazia questão de usar todos os dias. Antes do dormir, ela foi até a cozinha e preparou um pequeno schwarzui, Eldertraum, sussurrando palavras de carinho para a massa, exatamente como fazia há 50 anos. Alguns hábitos, pensou ela sorrindo, nunca devem mudar.